a vida da Natália. Deus, eu quero que o Senhor envolva a vida dela de uma forma especial, acampando os teus anjos ao redor, guardando tudo que é dela, que nenhuma retaliação venha sobre a vida dela, sobre o lar dela, meu Deus, e sobre os projetos dela. Senhor da glória, e em nome de Jesus, Espírito Santo, usa esta boca mesmo, com autoridade, com discernimento, com interpretez da tua palavra, em nome de Jesus. E o Senhor manda te dizer assim, Natália, que ainda que o inimigo se levante contra o que ele sonhou contra a tua vida, aí que ele vai te abençoar mesmo. E que as provisões ainda não acabaram. Elas ainda virão, sabe por quê? Porque ele vai envergonhar um a um dos teus inimigos. E tem mais alguns que o Senhor precisa fechar a boca por esses dias. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E já começa com amém, né? Já começa com assim seja. Tanto que Deus já falou hoje. De fato, é uma grande responsabilidade estar aqui nesse altar em que grandes homens e mulheres de Deus têm nos ensinado, têm nos consolado e nos exortado. E eu sou uma dessas pessoas que tem ouvido e tem sido abençoada. E Deus tem falado muito comigo, nisso que eu vou falar com vocês hoje. E que possa ser o Espírito Santo de Deus a falar. Vamos abrir as nossas Bíblias, lá em João 14, no versículo 26. Evangelho segundo João, capítulo 14, a partir do versículo 26. Amém ou não amém? Amém. Isso aqui, Jesus falando, antes dele ser crucificado, antes dele ser preso, ele está consolando os discípulos e diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. E vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Amém. Aqui ele está falando do Espírito Santo de Deus. E mais para frente Jesus fala que o Espírito Santo de Deus é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo, pela sua benignidade, nos trazendo a salvação. Amém. Segura essa palavra aí. O Espírito Santo de Deus, ele tem me feito lembrar de algo que nós carecemos muito hoje em dia. Eu sou uma das pessoas que precisa aprender isso. A diferença entre princípios e interesses. O que motiva as suas ações? São os seus princípios, você age motivado pelos seus interesses. Princípios, o próprio nome diz, é o princípio de tudo. É o fundamento, é o elemento basilar. É o começo. Na Constituição Federal nós temos princípios que norteiam as nossas leis. Tanto é que esses princípios estão na maior lei do Brasil, na mais importante, na Constituição. Princípios como a isonomia, a igualdade, princípios como a liberdade, a dignidade da pessoa humana. Nenhuma lei pode ir contra esses princípios. Essa lei será considerada inconstitucional. Princípios
são um elemento norteador das suas atitudes, devem ser das nossas. Aquilo que antes da gente pensar, da gente falar, aquilo já está estabelecido em nós, é natural. Já os interesses têm vários sentidos. Uma coisa interessante é uma coisa instigante, é uma coisa intrigante, que nos leva a querer mais, a querer conhecer mais, mas não é nesse sentido que eu quero falar hoje. Os nossos interesses no sentido daquilo que nos dá prazer, aquilo que nos sacia, aquilo que satisfaz a nossa vontade, o nosso orgulho, a nossa vaidade. O interesse, ele tem que estar combinado com a vontade de Deus. O interesse não é uma coisa ruim, veja bem. O interesse, quando ele está combinado com os princípios, ele é algo fantástico. Ele leva a crescimento, ao desenvolvimento. Mas quando os nossos interesses estão fora da vontade, da visão de Deus, eles nos levam a uma derrocada. Para nós entendermos melhor, Deus tem falado comigo muito na história de Davi e Samuel. Davi, Samuel e Saul. O que acontece quando você age por interesse, como Saul agiu? Davi também agiu por interesse. E o que acontece quando você age por princípios? Queridos, a história está em 1º e 2º Samuel, inteiro. Mas o Espírito Santo, quando ele quer, ele é bem objetivo. Então não vou enrolar ninguém aqui hoje. Não se preocupem. Para a gente entender melhor. É a cola. Davi, ele prezava 2 princípios principais que eu pude perceber aqui. São diferentes da Constituição Federal, mas são também muito importantes. Eu não sei se existe esse termo na teologia, mas eu denominei a vontade suprema de Deus e a honra à liderança. E Saul, que também era crente, começou bem, mas quando ele esqueceu dos princípios, só meleca. Então, como a gente está falando de princípios, vamos começar do princípio. Lá em Israel, nessa época, não tinha bem um presidente. Era um reino teocrático. O que é isso? Deus era o rei. Pois é. A gente não entende muito bem isso hoje, porque é tão longe do nosso alcance, né? Como que Deus era o presidente? Mas nessa época, Deus era o presidente. E ele falava através dos seus profetas. E a lei eram os mandamentos. A Constituição eram os mandamentos. E Deus falava através de Samuel, um dos profetas da época. Samuel levantou seus filhos como juízes sobre Israel. E ia tudo bem, até que ele começou a ficar velho e tudo. Os filhos dele começaram a fazer meleca. Aí o povo foi ficando revoltado. Ele falou, aí o povo começou a clamar. A gente não está muito afim de que Deus seja rei, não. É muito difícil, como é que a gente vai ver? Não tem nenhum número para a gente votar, a gente não sabe. É muito complicado esse negócio. A gente quer um rei homem, sabe? Mais fácil, a gente vai lá, conversa, porque orar mesmo ninguém quer. Então, a gente bate um lero com o rei e vai ser mais fácil. E Deus falou, vocês querem um rei? Beleza, então. Vou dar um rei para vocês. E Deus falou com Samuel, estão querendo um rei? Beleza. Vamos dar um rei para esse povo, então, aí. Eles não estão satisfeitos comigo? Então, vamos levantar um rei. E a Bíblia fala que eis que surge Saul, da tribo de Benjamim, filho de Quis, que logo depois do clamor desse povo, Saul perde a jumenta. Saul pega um dos seus moços lá, dos seus criados, e vai atrás da jumenta.
das jumentas. Falam que eram muitas jumentas, eram 2 ou 3 jumentas, salvo engano. E vai Saul atrás da jumenta. Pensa, você andar um país inteiro atrás de 3 jumentas. Vai Saul atrás de 3 jumentas. E ele caçou, procurou. Essas jumentas enfiaram no arco da cobra, sei lá onde que eles enfiaram. E o moço, então, dá a ideia. Seguinte, daqui a pouco seu pai fica preocupado com nós. Não é com a jumenta, não. Vamos fazer o seguinte. Nós vamos lá atrás de Samuel. Samuel diz que vê tudo, menino. Fujoca purinho. Vamos lá atrás dele, que ele vai revelar para nós onde que está essas benditas dessas jumentas. Vamos lá que a gente resolve o problema. Aí Saul, então tá bom, então vamos. Aí chegaram lá em Samuel. Só que antes disso, Deus já tinha falado para Samuel. Vai chegar um cara aí, bonitão, formosão, forte. A Bíblia fala que não tinha nenhum outro mais bonito que Saul em todo Israel. Então você pensa assim, pensa quem você quiser pensar. Aí, pensa o Murilo. Pensa o Murilo chegando. Perto de Samuel. E Deus fala para Samuel, quando chegar, você já vai saber. É esse aí que vai ser o rei. Aí chega um cara lá bem parecido com o meu digníssimo. Aí Saul já bate o olho. É esse o rei. Bonitão, fortão, tem pinta, boa pinta. Aí, só que Samuel não falou logo de cara para Saul que ele queria ser o rei, né? Ele foi dando uma conquistada nele. Como é que você dá esse choque logo de cara? Aí, beleza. Falou, não, chega aí, pousa aí, que depois eu te falo da jumenta. Ele, nossa, nem falei de jumenta nenhuma. Não, fica de boa aí. Aí dormiu, comeu. E Samuel então fala a Saul que Deus havia erigido a ele como rei, como capitão. O termo que a Bíblia usa é capitão. Como capitão sobre toda Israel. O povo havia clamado por um rei. E Deus chamou a Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, para ser rei sobre Israel. Aí Saul já fica assim, eu só vim atrás da jumenta. Eu sou o menorzinho da casa do meu pai, a casa do meu pai é a menorzinha da tribo de Benjamim. Eu mesmo, você tem certeza? É você. E a jumenta, preocupa não que você vai achar no meio do caminho, quando você estiver voltando para casa. Pensa que você estava lembrando de jumenta nessa hora. Saul volta para casa. E no meio do caminho ele não encontra só a jumenta. Ele encontra uns profetas lá, ainda começa a profetizar. Deus já unge a Saul. E ele já é ali tomado pelo Espírito Santo de Deus. E um homem que saiu para caçar a jumenta foi levantado rei e já começou a profetizar. Achou a jumenta, foi embora para casa. Samuel, então, faz toda a cerimônia, unge a Saul como rei de Israel. Até então, beleza, tudo bem. Saul, um profeta de Deus, humilde, quase que não acredita que era ele que era o rei. E Saul, então, começa a pelejar as guerras de Israel. E a Bíblia nos fala que numa dessas guerras, estava indo tudo bem, tudo beleza. Que numa dessas guerras, os filisteus se levantaram com 30 mil homens contra Israel. Saul quase caiu das pernas. A hora que 30 mil, meu Deus, chama Samuel que o trem está feio. A Bíblia fala que Saul tinha cerca de 600 homens. Então, aí quando o povo ficou sabendo que os filisteus eram 30 mil, aí que o povo escondeu mesmo, escondeu em caverna, escondeu em um monte de lugar. Quase que não tinha exército nenhum para Saul guerrear. E Deus falou então, Samuel falou então que subiria em 7 dias. Só que passou os 7 dias e nada de Samuel chegar. Saul então falou, você quer saber, esse profeta não chega logo, eu vou fazer o serviço dele. Foi lá, levantou um holocausto e fez as ofertas ao Senhor. Aí chega Samuel, pensa, naquela época o trabalho do profeta era fazer os holocaustos. Chega Samuel, olha aquela cena,
bonito. Muito bonito. Saul, pela sua desobediência, o reino será tirado da sua casa. Porque você não quis, você preferiu se precipitar a obedecer ao Senhor. O reino lhe será tirado. Aí Saul já fica assim, mas a minha intenção era boa. Vamos focar nessa parte. Quem é estabelecido, quem tem princípios estabelecidos, por mais que demore, ele sabe esperar, para que a vontade de Deus seja feita. É a suprema vontade de Deus. O princípio da obediência. O interesse de Saul não era mau, veja bem. Nem sempre os nossos interesses são maus, mas também não significa que esteja de acordo com a vontade de Deus. O interesse de Saul era que Israel ganhasse a guerra. Mas ele não fez do jeito certo. O interesse de Deus também era que Israel ganhasse a guerra. Mas os meios não justificam os fins. Maquiavel não é muito bíblico. E, tudo bem, ainda assim, Israel ganhou a guerra. E, de novo, tem mais uma guerra. O povo que brigava nessa época. Mais uma guerra. Samuel fala, Saul, você vai pelejar contra os amalequitas. Porque os amalequitas foram o primeiro povo que foram contra Israel no deserto, com Moisés, aqui 40 anos. Aquele povo deve ser exterminado da face da terra. Mata tudo. Mata tudo. Não é para sobrar nem um camelo. Está entendendo? Mata homem, mulher e menino. Ovelhinha, camelo, cabrito. Mata tudo. Aí Saul, beleza. Saul então sobe a peleja e vai guerrear contra os amalequitas. Porque aquele povo pecou contra Deus. Só que, veja bem, o interesse de Saul não era mau, não era ruim. Saul matou uma parte do povo, matou quase todo mundo mesmo. Deixou o rei, Agag, não, tadinho desse, pô, coitado. Não precisa matar, não. A hora que viu aquela vaquinha, aquele camelinho, falou, rapaz, sabe que se dava um belo de um churrasco? A vaca não tem culpa de nada. A vaca não fez mal para ninguém. Pegou os despojos, tudo da guerra, e levou para o acampamento. Então, Saul que fez o quê? Desobedeceu mais uma vez. Agiu segundo os seus próprios interesses. Feriu o princípio da obediência, da vontade suprema de Deus. O que ele fez foi ruim. Veja bem, fez mal a alguém? Não. Mas era contra a vontade de Deus. O que a vaca tem com isso? É verdade. Mas Deus ordenou que fosse exterminado tudo. Então chega Samuel no arraial. Deus, muito comunicativo, já fala para Samuel o que Saul tinha feito. Samuel chega no arraial. Então, Saul, fez o que Deus mandou? Saul fala, fiz, uai. Matamos todo mundo. Foi uma carnificina. Aí, mas parece que eu estou ouvindo uma vaca mugir. Aí, então, a vaca. Então, sabe o que é? É porque nós chegamos lá, a gente ficou com dó do povo, dó da vaquinha, do camelo. Aí, sabe o que a gente fez? A gente guardou isso aí para fazer sacrifício para o Senhor. Para sacrificar a vaca, os camelinhos. Aí, Samuel fala novamente com Saul, por causa da sua desobediência, o reino lhe será tirado. E eu vou levantar um rei segundo o meu coração, segundo o coração de Deus. Aí Saul já dá o choque, né? Saul primeiro começou a justificar, tal, a culpa não é minha, tal. Aí, a hora que falou que o reino ia ser tirado, a hora que feriu os interesses de Saul, ele já cai com o rosto em terra e fala, me perdoa, me perdoa. Eu pequei contra o Deus de Israel. Agora eu vi a meleca que eu fiz. Vamos matar esse trem tudo. Mas já era tarde. Deus já tinha visto
que Saul agia por interesses e não agia por princípios. Então ele falou, Deus se arrependeu, a Bíblia usa esse termo, Deus se arrependeu de ter levantado Saul como rei, porque Saul não agia mais por princípios. Começou bem e derrapou. Beleza, esse foi o começo de Saul. Agora o começo de Davi. Depois desse ocorrido, Deus chama Samuel e fala, já achei o novo rei. Mas quem? Desce lá para Belém, para a casa de Jessé, que eu vou te mostrar. Fala, mas se eu descer para lá para erguer o novo rei, Saul corta a minha cabeça. Não, vai de boa. Samuel desce, chega na casa de Jessé. Você tem muitos filhos? Ué, até que tem um tanto bom, menino. Tem 7, 8 filhos. Não, vim aqui fazer um sacrifício ao Senhor, vamos fazer junto. Aí foi chegando os filhos de Jessé. Aí chega Eliabe, fortão, bonitão, igual Saul. Aí Samuel já fala, é esse. Aí Deus já chega para cá em Samuel. Você não aprendeu não? Da última vez que a gente fez isso, olha o que aconteceu. Eu não olho como os olhos dos homens. Eu vejo o coração. E foi de um por um. Todo mundo conhece a história. Até que acabou, aparentemente, os filhos de Jessé. Falaram, mas você não tem mais filho? Não, parece que, né, vamos esperar os filhos tudo chegar na mesa para a gente comer. Tem Davi. Meu molequinho está lá no passo. Manda chamar ele. Davi chega e Deus fala que Davi seria levantado como rei sobre Israel. Samuel, então, unge a Davi. Todo mundo conhece a história. E o rei, então, Saul, estava dando umas doiduras nele lá, um espírito mau se apoderava de Saul. Saul manda chamar Davi e fala, arruma um tocador bom aí, para que quando tocar, esse capeta sai desse homem. Aí arrumaram Davi para tocar a harpa lá, para o capeta sair de Saul. Aí Davi tocava, e a Bíblia fala que o espírito mau saía de Saul, enquanto Davi louvava. Enquanto nós louvamos, o espírito mau, ele sai das nossas casas, ele sai das nossas famílias, de nós mesmos, por que não? Enquanto nós louvamos ao Deus de Israel, o Espírito Santo de Deus que habita em nós, ele se apodera de nós e não há espaço para mais ninguém. E a Bíblia fala, Davi humildezinho, a Bíblia fala que ele tinha uma aparência gentil, era jovem, ruivo. Todo mundo conhece a história, Davi mata Golias, corta a cabeça de Golias. E quando ele chega no arraial, veja bem o que acontece. As mulheres começam a cantar. Fizeram uma musiquinha, a Bíblia fala que fizeram uma musiquinha para Davi. Saul mata 1000, Davi 10.000. Saul mata 1000, Davi 10.000. Aí a Bíblia fala que até os filisteus, que eram os inimigos, que era o povo de Golias, ficou sabendo dessa música. Pra vocês terem uma ideia. Aí Saul olha aquilo, mas como assim? Esse molequinho aí derrubou só um gigantinho, já está com essa moral toda. Falta só dar o reino para ele agora. Uma pessoa que age por interesses, ela é inconstante, invejosa. Conforme a situação muda, ela também muda. Uma pessoa que age por interesses, ela não consegue manter a sua opinião por muito tempo. O seu ânimo por muito tempo. Ora bem, ora mal, ora bem, ora mal, ora bem, ora mal. Porque a hora que ele está mal é quando o seu interesse foi ferido. O seu orgulho foi ferido, a sua vaidade foi atingida. E a vaidade de Saul foi atingida. Davi, inocente, coitado, não tinha culpa de nada. E estava lá, de vez em quando, Saul endemoniava de novo, ele chamava Saul não, chamava Davi ia lá tocar de novo. E numa dessas, veja bem, até então Davi era o querido de Israel, Davi era o querido de Saul. Saul falou, larga seu pai e fica comigo. Amável.
Ele escutou a musiquinha, já mudou o interesse. Mas, rapaz... Aí estava dando trabalho demais lá, Davi tocando, tal, de boa. Ele falou, você quer saber? Eu vou matar esse homem agora. Saul pega a lança e lança contra Davi, 2 vezes. Aí Davi desvia, fala, rapaz, o rei está mal hoje, hein? O que Davi fez contra Saul? Nada. Porque Davi tinha princípios estabelecidos. Honra a liderança. A Bíblia nos fala lá através de Pedro e de Paulo. Ah, mas meu chefe, se você visse meu chefe, você ia entender que ninguém dá conta dele. Pois é. Pedro e Paulo falam sobre a liderança até quando ela é opressiva. Jesus, da mesma forma. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Pedro fala, se o seu superior é mau, às vezes é para moldar o seu caráter. Não há desculpa para desonra à liderança. A Bíblia nos fala que aquele que honra pai e mãe terão seus dias acrescentados sobre a terra. A primeira liderança levantada sobre nós são os nossos pais. E aquele que honra a liderança dos pais tem os dias acrescentados. Nós cantamos aqui que nós possamos viver eternamente na casa de Deus. Honrar. Davi fez esse salmo. Davi sabia das coisas. E Davi então fala, rapaz, Deus que levantou, não vou fazer nada. Beleza. E Saul, então, busca de todas as formas matar a Davi. Todo mundo conhece a história também. Falou, mas ele queria pagar de bonzão para o povo. Falou, não, vou te dar para você casar minha filha Merabe. Aí falou, não, Merabe não. Merabe é muito bonita para você. Mical. Aí, você vê, a pessoa sempre inconstante, muda sempre de opinião. Uma hora te abraça, aquele abraço maravilhoso. Outra hora, você dá as coisas, meu filho, desabaixa, senão você leva uma lança nas costas, não é nem uma faca. Então, eu te dou Mical. Ele fala, quem sou eu para casar com a filha do rei, Davi humilde? Eu não tenho nem dote para pagar. Não, faz o seguinte, tem uma solução. Faz o seguinte, o dote para você casar com a minha filha, 100 prepúcios de filisteus. Ah, só isso. Então, beleza. Então, vamos lá. Davi não mata só 100, mata 200. Circuncidou todo mundo. E Saul, achando que Davi ia morrer na luta, Davi chega lá com a sacolinha. Olha só. Aí Saul, meu Deus, esse homem não morre. De fato, porque Davi tinha princípios estabelecidos. Davi honrava a liderança, Davi honrava seus pais. Davi trabalhava para o seu pai enquanto era pastor de ovelhas, lá no começo de tudo. Então, tantas vezes que Saul tentou matar Davi. Mais uma vez, está lá Davi tocando, fala, agora eu mato. Minha filha vai ficar viúva agora. Pega a lança de novo contra Davi. Aí Davi já dá um choque. Rapaz, esse homem está muito obstinado, muito determinado, é melhor dar o fora daqui. Davi pega a sua trouxinha e corre. Mical apronta lá também, ajuda Davi a fugir. Mas a parte que eu quero chegar é quando é revelado o que motiva as suas ações. Davi, então, peleja, ele arruma tipo um grupo, uma milícia. Saul vai ao deserto tentar matar Davi, arruma 3.000 homens para matar um. Chega lá,
Procurou o deserto inteirinho. Aí Davi fala, a Bíblia fala, que Saul foi aliviar o ventre. Foi fazer o número 2, numa caverna. E a hora que ele entra lá com dor de barriga, para aliviar o ventre, eis que quem está lá? Davi. Fala, eu não posso falar essas coisas no púlpito. Achou. Saul não ia carregar ninguém para fazer a guarda. A hora que ele estava fazendo, né? Chegou lá sozinho, Davi com todo mundo. Aí, é aquele momento, né? Ops. E todo mundo incita Davi a matar Saul. E o povo fala, Deus entregou o seu inimigo na sua mão. É que Deus que nada, rapaz. Deus levantou Saul como rei em Israel. E por causa da incitação, Davi vai lá e corta a capinha de Saul. Só para passar um medinho, né? Não vou te matar não, mas... E Saul, daquele jeito, né? Saul pega a sua trouxinha e foi fazer o número 2 em outro lugar. Sai correndo. Só que Davi sai da caverna e fala... Davi fica quebrantado só por ter cortado a orla do manto de Saul. Para você ver o que é princípio. Uma pessoa que age por princípios, ela não se deixa levar pelo falatório de outros. Não, meu filho, só uma mentirinha, carece, não dá nada não. Falou, pior, né? Davi não. Uma pessoa que age por princípios. Ainda que pessoas, amigas, incitem, ele permanece firme. E Davi chega lá na porta da caverna e fala, Saul, eu sou uma pulga. Usa esse termo, sou um cachorro morto. O que você quer comigo? Deus levantou você sobre Deus. Deus levantou você como rei sobre Israel. Quem sou eu? Eu te tive nas minhas mãos e eu não fiz nada. Cortei apenas a orla das suas vestes. E Saul olha para trás. Me perdoa, Davi. Você fez melhor do que eu. Você vai governar bem melhor do que eu. Porque você pagou o mal com o bem. E eu paguei o bem com o mal. Olha só o que Saul falou. Novamente, uma pessoa que age por interesses, ela não se preocupa em ter um coração grato. É aquela pessoa que às vezes você pode até dar a mão para ela. Depois ela puxa. E uma pessoa que age por princípios, ainda que ela seja ofendida, ainda que ela seja provocada, ela respeita a suprema vontade de Deus. E ainda que ela possa fazer mal, veja bem, Davi teve o poder, mas ele escolheu não fazer. Ainda que você tenha o conhecimento do erro da outra pessoa, você pode escolher não falar mal dela. Você pode ter os instrumentos e não usá-los. E Saul pega a trouxinha e vai embora. Você vê, até aí ele estava quebrantado. Aí depois deu a louca de novo. Não, a gente tem que matar Davi mesmo. Espera aí que passou a vontade agora de arrependimento. Saiu de novo contra Davi. Davi fica sabendo. Vai no meio do acampamento, enquanto está todo mundo dormindo. Pega a lança de Saul. Vou fazer uma pegadinha de malandro. Pegadinha do malandro com Saul. Pegou a lança de Saul. Pegou a bilha de água. Pegou todo mundo dormindo, ninguém viu. Chegou lá longe do acampamento, falou. Abner era o comandante de Saul. E gritou, Abner, você não está valendo nada. Entrei dentro do arraial do seu rei. Peguei a lança do rei. E você ficou dormindo. Davi mais uma vez teve a chance de matar Saul. O que ele fez? Aí Saul escuta a voz de Davi. É meu filho Davi. Agora é meu filho, né? Perdeu a lança, foi envergonhado. Agora é meu filho. Saul chega. Davi,
Eu estou arrependido. Eu, tá, né? Tô vendo. Tô vendo. Vem aqui. Eu não vou, não. Ó, alguém vem aqui pegar a lança do rei que eu tô vazando. Você vê a inconstância. Quando a pessoa que age por interesse, ela perde o poder, o controle da situação, ela também muda a atitude. Aí é o bonzinho. Nossa, que vestido lindo que você está hoje. Menino, o sistema travou, estou precisando de fazer um tanto de relatório, eles podiam tanto me ajudar. Ah, agora é bonito ver o vestido, né? Quando a pessoa que age por interesse, ela perde o controle da situação, pode ter certeza que ela vai atrás de você. Como se nada tivesse acontecido a propósito. Davi, então, ele passa por um período, ele fica descrente, passa por um período. Ele vai correr atrás dos filisteus para darem abrigo para ele, para você ter uma ideia. Tamanho desespero de Saul. Onde eu estiver em Israel, Saul me acha, então eu vou para o bando do inimigo. Veja bem, uma coisa que vale a pena ressaltar nessa situação. Saul, ele não era ímpio. Saul era crente. Não tinha esse termo na época. Não tinha Jesus Cristo, ele não tinha esse termo cristão. Mas Saul servia a Deus. Cresceu ouvindo os ensinamentos de Deus, os mandamentos de Deus. E aí que você fala, meu irmão, ele nem é crente, mas é muito melhor que muito crente. Pois é. Porque o seu irmão, às vezes, tem os princípios de Deus estabelecidos. E o outro que é crente ainda não tem. É um crente Saul. Acho que podia ter OAB para crente. Quando você faz direito, quando você termina o curso, você é só bacharel. Você não é advogado. Eu estou fazendo direito, estou em muitos períodos ao mesmo tempo. Um dia eu termino. E quando você termina o curso, se você quiser ser advogado, você tem que fazer a prova da OAB. Muito bem. Então, você só é advogado se você fizer a prova da OAB. Acho que tinha que ter OAB para crente também. Tinha que ser OAB. Ordem não. OCA, né? OCB. Ordem dos Crentes do Brasil. Saúl tinha que fazer essa prova, rapaz. Falou, você só pode falar que você é crente depois que você passar na prova. Enquanto você não passar, não fala, não. Você é só bacharel. Se crente fosse profissão, sério, eu fico pensando, se fosse crente profissão, eu acho que eu era a menor aprendiz. Eu era a pró-cerrado dos crentes. Aí depois tem o estagiário, depois o bacharel, depois você fazia a OCB, aí você podia falar mesmo que você era crente. Então, muitas vezes, aqueles que vão te decepcionar são os próprios cristãos. Aqueles que vão te perseguir são os próprios cristãos que não passaram na prova. Os cristãos, Saul. Muito bem. Davi, então, Saul morre. Saul mandou baixar um decreto que era para matar tudo quanto é vidente, necromante do reino. Aí o trem apertou pro lado dele, aí ele foi atrás do quê? Do necromante, que ele mandou matar todas. Pra você ver o grau de loucura. Falou, chama Samuel aí do meio dos mortos. Aí aparece a imagem de Samuel, de fato. E fala que Saul iria morrer na peleja contra os filisteus. De fato, Saul morre. Davi é ungido rei sobre Judá, depois rei sobre Israel. As circunstâncias, depois vocês podem olhar. E Davi começa a pelejar as pelejas de Israel e é vitorioso em todas. E Davi fala que vai ali, fala, eu moro num palácio. A arca de Deus, que é onde estavam os mandamentos,
Está numa barraquinha. Vamos fazer uma casa. Vamos fazer um templo. Então Davi já fica com aquilo no coração, né? Você vê que tem até salmo falando sobre isso. E Natã muito se alegra com isso. Natã era o profeta, então, no reino de Davi. Que era Samuel para Saul, Natã era para Davi. E Israel, sobre os princípios de Deus, veja bem, quando você anda por princípios, por mais que lhe doa, por mais que você seja perseguido, tenha paciência. Davi foi ungido rei sobre Israel. O que mais Deus poderá fazer sobre a sua vida? Por mais que lhe doa, honrar liderança, respeitar e obedecer à vontade suprema de Deus, Deus vai te fazer prosperar. Isso é bíblico, Deuteronômio 28. E Davi, então, enquanto era rei, Israel foi extremamente próspero. E todas as pelejas que Israel guerreava, vencia. Um dia, quando Davi falou, quer saber, estou cansado, vou tirar umas férias desse trem de guerra, porque vai que uma hora eu morro. Não, estou brincando, isso está na Bíblia não, viu? E Davi, então, manda Joabe, capitão do exército de Israel, para pelejar e fica em casa. Aí o que ele vê lá do alto do palácio? Batseba. Oh, Senhor, ó a tentação. Quando você para de guerrear, você dá margem para ser tentado. E Davi olhou, aí não tinha princípio, não tinha nada. Ele agiu segundo seus próprios interesses. Falou, traz aquela mulher agora. Aí ela estava tomando banho, né? Também, um lugar meio desprovido. Aí levaram Batseba para Davi. Todo mundo conhece a história. E Batseba engravida. E o esposo de Batseba estava na guerra, Urias. Davi mandou trazer Urias. Tentou dar o golpe da barriga em Urias. Falou, vai lá, você está tão cansado da guerra. Vai lá deitar com sua mulher um pouquinho. Só uma noite. Urias, que tinha princípios estabelecidos, fala, os meus amigos estão na guerra, dormindo em tendas. Como que eu vou poder dormir com a minha esposa em casa? Urias dorme então na frente da sua casa. Não dorme com Batseba. Igual o plano do Dick Vigarista. Deu tudo errado. Aí o capetinha é o Muttley lá rindo. Aí deu tudo errado. O plano do Dick Vigarista. Aí você falou, meu Deus do céu. Aí Davi age novamente pelos seus interesses. Como que o rei pode ter um filho de uma mulher casada? Ele passa a pensar no que os outros pensariam dele. Se esquiva do erro. Manda uma carta para Joabe, fala, põe Urias na linha de frente. Faz o que... O engraçado é que Davi, quando ele se esquece dos princípios, ele faz o que Saul fez com ele. Davi fala, põe esse cara no meio da guerra, ele vai morrer. E de fato morreu. Só que Deus só encobre os nossos pecados, as nossas transgressões, quando nós nos arrependemos e pedimos perdão. O pecado de Davi, ele estava escancarado diante dos olhos de Deus. E um dia, enquanto Davi, o rei naquela época, ele era dos 3 poderes, não só, legislativo, executivo, judiciário. Ele julgava. E um dia, enquanto ele estava julgando as causas de Israel, chega o profeta Natã. Para ele fala, Davi, você não sabe o que aconteceu. Tinha um cara muito rico, cheio de ovelhas. E tinha outro mais pobrezinho, só tinha uma ovelhinha. Chegou uma visita, o cara rico fez o quê?
Pegou a ovelhinha do pobre, matou e deu para visita. Aí Davi, o quê? Como que esse caboclo faz isso? Mata! Aí Natan olha para ele, esse cara é você. Aí Davi, a direta foi bem direta, né? Davi tinha não sei quantas concubinas e esposas, foi pegar a mulher do cara que não tinha só uma ovelhinha. No confronto, os princípios se revelam. Veja bem, Saul, quando ele foi confrontado pela palavra, pelo profeta, o que ele faz? Não foi eu, não. Eu queria só o bem do povo. E Saul se esquiva. E Davi se prostra em terra e fala: fui eu. Perdoa-me, ó Deus de Israel. Davi assume o erro. Chama para si a responsabilidade. E fala, realmente eu mereço morrer. Mas Natan fala, você não morrerá. Você não morrerá. Por causa da diferença, veja a diferença de reação. A gente vai errar uma hora, é inevitável. Mas que nós tenhamos a reação de Davi. Aquele que age por interesses, ele se esquiva até o último minuto. A culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser. E uma pessoa de caráter, de princípios, estabelecidos por Deus. Ele tem não apenas princípios, ele tem as virtudes do Espírito Santo, ele tem a humildade, ele tem a perseverança, a fé, a alegria, a mansidão, o domínio próprio, o amor, a paz e a alegria. Davi se prostra em terra e fala, fui eu. Rasga as suas vestes e fala, fui eu. Eu quero encerrar com essa pergunta. Quando o seu erro é descoberto, quando você é confrontado, qual é a sua reação? A sua reação vai te mostrar se você age por princípios ou conforme os seus interesses. Como eu disse, não há mal em ter interesses, contanto que eles sejam de acordo com a vontade de Deus. Como tem sido os nossos? Você tem sido um crente Davi? Esse termo nem é muito bonito, né, crente? Você tem sido um cristão Davi ou um cristão Saul? E então o que tem a ver a palavra que eu li, né? Está lá em João, não tem nada a ver com Davi e Saul. A palavra nos diz que Jesus, ele veio e deu exemplo. Jesus tinha princípios estabelecidos. Jesus poderia ter falado, que cruz que nada, meu querido. Deixa esse povo se lascar. Mas ele fala, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. O interesse de Jesus, ali ele foi afastado, para que se cumprisse a vontade suprema de Deus. Às vezes você ora na sua casa falando, Pai, se possível, afasta de mim essa pessoa que ninguém merece. Mas às vezes Deus está te levantando para ser luz nas trevas, para ser Davi diante de Saul, para ser o exemplo na sua família, na sua casa, no seu trabalho, para ser o exemplo que o seu chefe precisa de uma pessoa de princípios. Por mais que você seja feito de capacho. Quando pisa, sai um suco bom. Jesus, então, ele cumpre a vontade de Deus. Davi, ele se arrepende. Seus pecados são encobertos, suas transgressões esquecidas. E Jesus, ele fala, eu dei o exemplo. Mas eu dou a solução para vocês, vocês não vão ficar sozinhos. Os meus ensinamentos, os meus princípios,
O Espírito Santo de Deus vai gerar e estabelecer no coração de cada um a solução para nós. Ainda bem. Ainda bem. O Espírito Santo de Deus é a cola que todo mundo precisa para passar na prova. Não a cola na hora da faculdade, da escola, mas para sermos aprovados enquanto cristãos, para sermos salvos. Para que a nossa descendência seja estabelecida sobre a terra, para que o seu nome seja estabelecido e fale, até a tua 10ª geração servirá ao Senhor, porque você foi uma pessoa de princípios, uma pessoa que deixou um legado, uma herança. Que o Espírito Santo de Deus, esse que convence do pecado, da justiça e do juízo, estabelece em nós os princípios deixados por Cristo, que Ele possa nos constranger hoje. Para finalizar, vocês me perdoem a demora. Me perdoem muito. Queria só fazer uma oração para encerrar. Murilo, você dedilhe, por favor. Mês que vem é o caso, eu tenho que ser submissa ao meu esposo, futuro esposo. Princípio de Deus. Aprendi a fazer café hoje, gente. Não, no fogão mesmo. Né, Laila? Gente, dá um testemunho rapidinho. Louvor 1 semana de propósito de café. Tudo cafezeiro. Aí falou, não, na hora do ensaio a gente entrega o propósito. Fiz tanto de café maravilhoso que apareceu essa semana. Aí chega a irmã Anísia, abençoada de Deus. Fala, menino, você não sabia de nada. Foi lá e fez um cafezinho para nós. Profeta. É profeta, aleluia. Levou a provisão no deserto. E ainda aprendi. A Bíblia fala, examina-te a ti mesmo. Quem sou eu para falar de alguém aqui? Misericórdia. De mim eu tenho muita coisa. Então curve as suas cabeças. Feche os seus olhos. Não como um mero ato tradicional, mas como uma forma de olhar para dentro. E falar, Deus, Espírito Santo de Deus, eu preciso de Ti. Eu preciso que o Senhor me guie a cada instante. Eu preciso que o Senhor direcione cada palavra que sai da minha boca. Eu preciso que o Senhor guie cada ação minha. Pai, para que o meu interesse seja o interesse do reino dos céus. Para que eu seja, Pai, conforme o Teu coração, como Davi foi. Deus, eu errei. Eu erro. Essa carne é falha. É sim. Mas a culpa é minha. O erro é meu. O grito foi eu que dei. A desculpa esfarrapada foi eu que dei. Deus, mas eu quero que o Teu nome seja engrandecido, que o Teu nome seja exaltado e que seja através da minha vida. Espírito Santo de Deus, gera em mim o Teu fruto, o amor, a paz, a bondade, a gentileza, a alegria, a mansidão, a fé, a perseverança. Me ensina a ser humilde como o Senhor foi, Jesus. Porque se o Senhor não me ensinar, com quem eu vou aprender? Deus, a culpa é minha. A culpa é minha. Não estenda, Senhor, o meu pecado àqueles que estão próximos de mim. Não estenda, Senhor, o efeito dos meus pecados, Senhor, sobre as minhas gerações próximas, sobre a minha descendência.
Me perdoa. Encobre as minhas transgressões, Senhor. Encobre as minhas transgressões, Senhor. Me perdoa. Me perdoa. Quebranta o meu coração, porque o Espírito Santo de Deus não resiste a um coração quebrantado. E eu preciso que o Senhor não apenas me visite, mas que habite em mim, porque tem muito trabalho a ser feito. E que o Senhor possa agir, Pai, sendo o equilíbrio entre os níveis da minha existência, entre corpo, alma e espírito. Que o Senhor seja o filtro entre o que eu sinto, o que eu penso e o que eu falo. E que eu seja, Senhor, nem um décimo a menos daquilo que o Senhor planejou. Que a sua igreja seja aquilo que o Senhor sonhou. Que os elogios não nos envaideçam como envaideceram a Saul. Que as críticas não nos frustrem e nos tragam inveja como fizeram com Saul. Pelo contrário, que quebrantem o nosso coração e o tornem grato, como fizeram com Davi. Em nome de Jesus. Ore pela pessoa agora que está do seu lado. Abençoe a vida dela. Como Davi abençoou a nação de Israel, através do Espírito de Deus que se movia nele. Agora abençoe a vida da pessoa que está com você. Talvez você não saiba o nome dela, mas o Espírito Santo de Deus conhece pelo nome. E quando a igreja se mobiliza em oração uns pelos outros, barreiras caem, correntes são quebradas. E Davi e Saul, até mesmo Saul, quando se arrependeu, profetizou. Então profetiza sobre a vida do seu irmão agora. Deus, foi o Senhor que levantou, foi o Senhor que ungiu. Deus, e que as tuas bênçãos possam persegui-lo e alcançá-lo. Em nome de Jesus, que o Senhor possa usá-lo tremendamente. Que ele seja não apenas abençoado, mas que seja bênção. Em nome de Jesus. Que o Senhor possa, Senhor, derramar continuamente a tua unção. Que seja um fluxo constante de adoração. A glória desce através dos teus filhos. E a glória sobe também através dos teus filhos. O Senhor sabe as perseguições que os teus filhos têm passado. O Senhor sabe aonde cada um tem sido pisado. Mas é para aprovação. Deus, que o Senhor dê a cada um a porção de sabedoria, de inteligência espiritual, para que eles possam passar e ser aprovados por cada vale, por cada deserto, por cada perseguição, Senhor. Que os teus princípios sejam estabelecidos e não sejam esquecidos. Em nome de Jesus, o Senhor é que guerreia. O Senhor é que guerreia por essas famílias, por cada um aqui representada. Nós sabemos que os teus anjos estão aqui em cada lar. E o inimigo não tem poder, não tem poder, não tem poder contra o ungido do Senhor. Não tem poder. E que toda ação maléfica contra as vidas aqui presentes, contra essas famílias, sejam anuladas agora. Que cada ação maléfica seja anulada agora em nome de Jesus. E o Senhor traga cura e restauração aos lares e às famílias hoje, Senhor. Que o Senhor traga o consolo e a paz aos corações. O consolo e a paz aos corações. E que a alegria do Senhor seja derramada sobre cada vida aqui, como sinal da ação do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória e honra seja dada ao teu nome, ó Pai. Glória e honra seja dada ao teu nome, ó Pai. Glorifique o nome dele. E dê uma salva de palmas a Jesus. Enquanto eu passo a palavra a quem é de direito.